Fala aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. De antemão, eu já queria pedir para vocês deixarem o like de vocês, já se inscreve no canal se você não é inscrito e, obviamente, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, galera, hoje vai ser um vídeo diferente. Eu resolvi pegar algumas perguntas que vocês me mandaram lá na caixinha do Instagram. Eu resolvi responder aqui a algumas perguntas que eu separei, tranquilo, nesse vídeo aqui. Fechou? Mas de antemão, para você que não me conhece, meu nome é Yuri, mais conhecido aí nas redes sociais como Lino. Tranquilo, eu sou motorista de aplicativo aqui em Brasília. Rodo aqui em Brasília, mostro o meu dia a dia, posto dicas também para vocês. Vou aqui responder algumas perguntas para vocês, perguntas aleatórias. Eu peguei algumas perguntas, né, lá da caixinha que vocês mandaram e vou responder aqui agora para vocês. Bom, vamos lá, tô aqui com a primeira pergunta. Essa pergunta é do Lucas Vasques. Mano, sinceramente, hoje compensa rodar no Black? Estou tendo muita dificuldade. Bom, galera, vamos lá. Uma coisa que vocês têm que entender. Muita gente acaba se iludindo com o Black aqui em Brasília, com o Black no modo geral. Eu reconheço que o Black ele não é só por conta de corrida, não é só por conta de ter um carrão melhor. Obviamente tem um conforto, as corridas pagam melhor, o público é muito mais tranquilo, entendeu? Você não passa aquele estresse que você passa no Xão, isso daí beleza. Muita gente acaba achando que o Black é coisa de outro mundo, mas principalmente aqui pra gente em Brasília, não é algo tão, vamos dizer, tão vantajoso. Hoje, se eu fosse rodar nos aplicativos, né, com carro alugado, eu jamais pegaria um carro Black, tá? A não ser que fosse próprio, igual é o meu caso, e que também não fosse uma parcela tão absurda. Você também não pode fazer loucura. Uma parcela de 3 e pouco, 4 e pouco, igual eu já vi gente fazendo, vai dar merda lá na frente. Não se emociona, o Black aqui em Brasília ele não é tão... o público do Black aqui em Brasília ele não é tão forte, igual São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, não é igual a essas regiões. Aqui a gente, é igual eu falo lá no meu Instagram, aqui a gente é motorista Comfort, que às vezes faz um Black. Toca muito mais Comfort, o Comfort ele ajuda muito a categoria do Black. É igual o X, o Comfort ajuda muito o X e o Comfort também ajuda muito o Black aqui em Brasília. Viver só de Uber Black, só Black aqui em Brasília é praticamente que inviável. Mas se for um carro seu financiado com uma parcela tranquila, ok. Aí beleza, pô, você vai contar com um carro mais confortável, você vai se desgastar menos durante o seu dia, no final do dia você não chega em casa tão cansado igual no Xão. Então assim... pensa bem nessas questões. Não adianta você querer fazer loucura para querer andar em um carro um pouco melhor. Hoje, para mim, o melhor cenário em Brasília é o X e Comfort. Vamos lá para a próxima pergunta. Essa daqui é do Felipe Carvalho. Por que parou de usar o tablet? Não é bom? Bom, galera, vamos lá. Para quem não sabe, eu rodei com o tablet, o Tab A9 aí da Samsung. A maioria do pessoal que usa tablet usa esse tablet para rodar, até porque o custo-benefício dele é mais em conta. Eu rodei com ele por um tempo, acabei que eu vendi. O tablet ele tem os seus prós e os seus contras. É uma coisa muito boa do tablet, cara, que você consegue colocar todos os aplicativos na mesma tela. Não tem aquele problema igual no celular de, pô, tô com uma corrida aqui na Uber, aí vai e toca uma da 99 por cima. Aí você perde uma das corridas, entendeu? No tablet você consegue abrir todos os aplicativos, o Waze, tudo na mesma tela. Você tem essa facilidade, até mesmo para ver uma dinâmica. Por exemplo, você tá com uma corrida na 99, tá com um passageiro dentro do carro e a tela da Uber também tá aberta ali do tablet do lado. Tá vendo se tá tendo dinâmica ou não. Tem uma dinâmica, pum, ligou o aplicativo, deixa só o Uber Pet ativado ali para pegar a dinâmica, entendeu? Então, o tablet nessas questões, ele é muito bom. Só que por que eu vendi o meu tablet? Galera, eu vendi o tablet porque ele tava travando muito. E olha que eu não tinha nada no tablet a não ser os aplicativos. Assim, o tablet ele começou a travar muito, principalmente quando começava a tocar muita corrida no horário de pico. Eu usava o meu tablet na entrada do ar-condicionado do meu carro, justamente para ele não esquentar tanto e não ficar travando. Só que aí foi chegando um tempo, eu não sei o que foi acontecendo, que começava a tocar muita corrida uma atrás da outra nos dois aplicativos, nos três, né, na verdade. E aí ele começava a dar aquela pequena travada e tal. E aí com o tempo foi piorando. Aí eu falei, velho, quer saber? Eu vou vender e vou voltar pro celular. Qual é melhor, Samsung ou iPhone? Assim, na minha opinião, galera, Ixi, Maria, fugiu aqui da cabeça. Pelo iOS ele tem um processador mais rápido, acaba que eu acho melhor rodar no iPhone do que no Android. Mas eu já rodei com celular Android, já rodei com tablet e agora eu tô rodando com esse iPhone. Pra mim, tá, galera? Eu acho que é melhor e faz um pouco de diferença. Vamos lá, a próxima pergunta aqui é PHzinho BSB. O Black é muito melhor que o Comfort? Bom, como eu falei aqui na primeira pergunta, o Comfort, ele que salva todas as categorias aqui em Brasília. Ele salva tanto o X quanto o Black.
Por quê? Ele paga melhor, toca até relativamente bem, vamos se dizer, e assim, ele salva o Black. Por quê? Aqui em Brasília o Black ele é bem fraco, né? A demanda, você tem que se posicionar muito bem, e aqui em Brasília também tá muito inflado de Black. Então acaba que às vezes você se posiciona, mas como tem muito motorista perto, acaba que fica meio que difícil de tu pegar uma corrida Black. Às vezes você consegue? Consegue, mas o que salva muito é o Comfort. Por isso que eu falo, aqui em Brasília, nem o Uber que seja Black consegue trabalhar só com Black ligado, entendeu? A não ser que ele passe aí 20 horas na pista para conseguir fazer um valor bom, entendeu? Mas só rodar de Black aqui em Brasília é meio que inviável. Então assim, não é que o Comfort, que o Black é muito melhor que o Comfort. É porque na verdade você precisa do Comfort para poder rodar no Black, entendeu? Então assim, não é que o Black seja melhor. Tem essas questões aí, porque o Comfort, ele toca mais do que um Black, entendeu? Então um precisa do outro. Vamos dizer que o Black precisa mais do Comfort, entendeu? Vamos lá para a próxima pergunta aqui agora do Marcos Vinícius. Eu recebo muito essa pergunta aqui, inclusive. Trabalho 12 por 36, compensa alugar um carro para rodar o dia todo? Consigo fazer 300 livres em um dia? Bom, rapaziada, vamos lá. Você consegue fazer 300 livres num dia? Você, eu não sei. Eu consigo, mas ainda assim com dificuldade, tá, galera? Não vou falar para vocês que é um mar de rosas, que você vai sair para a pista todos os dias e vai conseguir fazer 200, 300 reais líquido na rua. Vamos lá. Primeiro, não sei se você já rodou, não sei se você já trabalhou como motorista de aplicativo, se você tem experiência com a pista. Já te garanto, nos primeiros dias, nos primeiros meses, você não vai conseguir fazer, tá? Porque você vai ter que aprender a rodar, você vai ter que aprender a se posicionar, a pegar as melhores corridas, você vai fazer escolhas erradas, como todo motorista no início. Dá pra fazer? Dá, cara. Só que não vai ser como você deve estar pensando, que, pô, vou ligar o aplicativo aqui, vou sair pegando as corridas de qualquer jeito e pum, vou fazer. Não, não é assim. Você pode até conseguir, só que com o tempo, quando você já tiver mais experiência. E outra coisa, 300 reais livre para você fazer, dependendo da categoria que você roda, você tem que fazer ali seus 500 reais para levar ali uns 300 livre para casa, tá? Isso eu tô tirando só a gasolina ali. Então é de 500 para mais para você conseguir fazer esse valor livre. E assim, como você trabalha 12 por 36, se você tem um carro próprio em casa, pô, roda ali e faz uns testes. Agora, se for para alugar carro, já com o emprego que você tem fixo, eu não aconselharia. Vamos lá, próxima pergunta aqui agora é Loi Luiz. Mano, bom dia. Faça uma meta diária de 300 reais se eu migrar... Calma, volta. Tudo. Pergunta do Loi Luiz. Mano, bom dia. Faço uma meta diária de 300 reais se eu migrar pro Black, consigo 500? É porque ele não colocou vírgula aqui, ficou meio confuso, tá? Ele tem uma meta diária ali de 300 reais. Se ele migrar pro Black, ele consegue fazer 500? Bom, vamos lá. Não é porque você vai mudar de categoria que você vai fazer os valores maiores. Não é porque eu vim pro Black, por exemplo, que eu consigo fazer valores absurdos. Vai ter dias e dias, tá? Tem dia que eu consigo fazer um valor muito bom, tem dia que eu peno mais. Eu garanto pra vocês, tá, galera? Um Black, ele sofre mais do que um X pra fazer dinheiro. Porque tem que ter muita paciência, não toca corrida toda hora, você tem que se posicionar o tempo todo, entendeu? Então assim, você consegue fazer 500 reais? Isso deve ser bruto, tá? Porque líquido, se for líquido, meu amigo, ó, esquece. Se for bruto, tem como fazer, mas você tem que trabalhar bastante. Como você já deve ter experiência, para você vai ser menos pior do que uma pessoa novata nos aplicativos, tá? Dá para fazer, dá, mas não é esse mar de rosas. Você vai passar muito tempo na pista e dependendo do dia vai ser bem difícil. Próxima pergunta aqui, George Lucas, migrar do X Comfort para o Black, fazendo troca de carro próprio, qual dica daria? Bom, vamos lá, primeiro de tudo, dependendo do carro que você tem, que seja X e Comfort, eu acho que nem vale tanto a pena assim você trocar para um Black, tá? Dependendo do valor da parcela, obviamente, aí sim, tranquilo. Mas se você tem um X e Comfort, aqui em Brasília o melhor cenário para motorista de aplicativo é quem roda com o X e o Comfort. Faz dinheiro muito rápido, menos trabalhoso do que um Uber Black. O Black aqui em Brasília ele fica muito limitado, principalmente se ele ficar esperando muito tempo o Black, tá? Fica muito tempo parado, muito tempo tendo que se posicionar. Mas aqui, como você falou, é uma troca de carro próprio. Cara, não pensa também só nos aplicativos, tá? Não sei como é que é a sua vida aí particular, a sua vida financeira e tal. Pensa também pelo lado da sua família. Não sei se você tem uma família, pô, você vai ter um carro um pouco mais confortável. Isso aí, cara, é indiscutível. Não faça loucura, primeiramente, de pegar carro com parcela absurda, tá? Porque você vai ficar apertado, vai ter meses que vai ser muito difícil de fazer grana no aplicativo. Então, assim,
pensa bem, mas se for uma coisa, pô, tranquila, uma parcela que não fique tão alta, eu aconselho você trocar, tá? Mas que pra mim, o X e o Comfort é o melhor cenário, isso pra mim é sem dúvidas. Bom, vamos lá aqui pra última pergunta, inclusive um assunto bem importante, tá, galera? Prestem bastante atenção aqui nessa pergunta. O Eliel, ele me mandou aqui, a Uber poderia colocar uma categoria para cadeirantes, muitos cancelam, isso relatos de passageiros, tá, galera? E realmente isso é verdade. E aí ele colocou aqui, são relatos de passageiros, triste com a Uber porque cancela, acho que foi isso. Bom, vamos lá, galera, isso realmente é um assunto bem importante. Isso daí é a mesma coisa de passageiros que vêm com cão-guia. Isso pode te gerar um bloqueio, tá, rapaziada? Fiquem bem cientes disso. Se você for até o local, aceitou a viagem, for até o local e você chegar lá e cancelar porque viu que a passageira é uma cadeirante ou tá com cão-guia e ele chegar a reportar isso para o aplicativo, isso pode te dar um bloqueio, tranquilo? Então evitem de fazer esse tipo de cancelamento. E outra coisa, tenham mais compaixão também, né, galera? Às vezes é uma preguiça do motorista de descer do carro para abrir o porta-mala ou para ajudar a pessoa a entrar dentro do carro, para colocar a cadeira dentro do porta-malas do carro, e aí acabam que cancelam. Inclusive aconteceu comigo uma única vez, tá? De eu pegar a cadeirante, foi lá no Guará, no Polo de Modas, eu peguei uma passageira, uma senhora, na frente de uma clínica, cheguei, estacionei e tal, abri o vidro, ela estava acompanhada com outra moça, ela falou, meu filho, você consegue me ajudar a colocar a cadeira de rodas dentro do porta-mala? Eu falei, sim, sem problemas, desci e tal, abri, aí ela entrou dentro do carro, a moça ajudou ela a entrar dentro do carro, e aí, tranquilo. No meio do caminho, ela foi falando comigo, tipo, meio que um desabafo, né, galera? Pô, meu filho, toda vez que eu vou pedir aplicativo, é uma dificuldade, eu tenho que pedir tanto tempo antes pra não me atrasar, porque toda vez pelo menos 2 ou 3 motoristas cancelam quando me vê, tipo, na frente da casa, vê que é cadeirante, que vai ter que descer do carro e tal, aquele processo igual eu falei pra vocês. Então, assim, galera, se torna uma coisa chata, realmente. Não aconselho vocês a ficarem cancelando esse tipo de corrida. Pô, pensa um pouco mais no próximo. Uma pessoa cadeirante poderia ser um parente seu também nessa situação. E não custa nada, pô, você levantar a bunda do carro de vocês um pouco, né? Pelo menos até mesmo para se esticar, pô. Tem gente que passa o dia todinho dentro do carro, não levanta nem para esticar a perna. E aí quando acontece uma situação dessa, não levanta para ajudar uma passageira, não custa nada você colocar uma cadeira de rodas no seu porta-malas. A não ser, galera, que sejam casos muito, por exemplo, a cadeira de rodas não cabe no porta-mala, entendeu? Às vezes passageiro com cão-guia, nunca aconteceu comigo, tá? De caso de cão-guia. Às vezes tem gente que cancela, mas, pô, não pensa que, pô, o cara, ele precisa do cão ali pra acompanhar ele, entendeu? Não é porque ele quer colocar. E não tem uma categoria específica dentro dos aplicativos que vai falar lá, tô com cão guia, entendeu? A não ser que a pessoa já manda escrito ali. Mas, galera, não chega na frente do passageiro e cancela a viagem. Isso daí deve ser horrível pra pessoa que tá do outro lado. Ainda mais passar isso toda vez que vai pedir aplicativo. Fechou? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo diferente aqui no meu canal. Cara, eu juro pra vocês que eu tento manter frequência aqui no YouTube, mas é um pouquinho de trabalho a mais, né? Porque são vídeos mais longos, mais elaborados, que tem que editar, demora mais tempo. E aí acaba que eu não posto com muita frequência, mas eu vou tentar mais uma vez postar aqui pra vocês com mais frequência aqui no meu canal. Tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aqui nos comentários alguma pergunta, alguma coisa que você queira falar aí em relação às perguntas que eu respondi aqui, tranquilo? E ativa o sininho aí do canal e compartilha esse vídeo aí com algum amigo seu também, tranquilo? E se você não me segue na rede social ainda, @OlinoBSB lá no Instagram, no TikTok também, tranquilo? Lá eu posto muito, mais meu dia a dia do que aqui no YouTube, né? Lá eu posto tudo quando eu tô rodando, posto meus vídeos do dia a dia, posto dicas, tranquilo? Então, se você quiser me acompanhar lá, só me seguir aí, tranquilo? Então é isso, até a próxima, aguardo vocês no próximo vídeo e valeu, fui!